Bem-vindos ao passado surpreendente, onde hoje nos aventuramos nas sombrias e intrigantes profundezas da Idade Média para desvendar os segredos dos Cavaleiros Templários. Esta ordem lendária, envolta em mistério e intriga, foi muito mais do que uma simples força militar. Eram monges guerreiros, banqueiros influentes e participantes-chave nas cruzadas. Desde sua misteriosa fundação, passando por batalhas épicas em terras distantes, até um fim abrupto e repleto de teorias de conspiração, os Templários deixaram uma marca indelével na história que desafia o tempo. Junte-se a nós nesta jornada emocionante, onde misturamos história, mito e aventura para explorar a verdadeira história por trás dos cavaleiros mais famosos e enigmáticos da história medieval. No rescaldo da Primeira Cruzada, uma nova aurora surgiu sobre a paisagem medieval com a fundação dos Cavaleiros Templários em 1119. 9 cavaleiros, liderados por Hugues de Payens, uniram-se sob um voto de pobreza, castidade e obediência, com a missão inicial de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Estabelecendo sua sede no recém-conquistado Templo de Salomão em Jerusalém, os Templários rapidamente se transformaram de um pequeno grupo de guerreiros devotos em uma das ordens militares mais poderosas da Idade Média. Com o apoio da Igreja e da nobreza europeia, eles receberam terras, dinheiro e recrutas, expandindo sua influência muito além das fronteiras do Reino de Jerusalém. Esses monges guerreiros, vestidos com mantos brancos adornados com a cruz vermelha, tornaram-se um símbolo de temor e respeito no campo de batalha, forjando uma reputação de destemidos e habilidosos combatentes na defesa dos ideais cristãos. À medida que os Templários cresciam em poder e riqueza, sua influência se estendia para além do campo de batalha. Eles estabeleceram uma complexa rede financeira, atuando como uma das primeiras instituições bancárias internacionais, administrando fundos para o reino e a nobreza. Essa inovação financeira os tornou incrivelmente ricos e politicamente influentes, capazes de emprestar enormes somas de dinheiro a reis e nobres. Seus feitos no campo de batalha eram igualados apenas por sua astúcia no mundo das finanças. Em um mundo onde a guerra e a religião eram entrelaçadas, os Templários se destacavam como uma força única, uma ordem que combinava o fervor religioso com a precisão militar e a acuidade financeira. A ascensão dos Templários, de humildes protetores dos peregrinos a titãs do poder medieval, é uma história de astúcia, bravura e estratégia, que captura a essência da complexidade e da dinâmica do mundo medieval. Nos campos de batalha das Cruzadas, os Cavaleiros Templários emergiram como uma força formidável, encarnando a ferocidade e a disciplina que se tornaram lendárias. Armados e treinados para lutar em nome da fé cristã, eles participaram de algumas das mais cruciais e sangrentas batalhas da época. Suas ações em confrontos como a Batalha de Actin e o Cerco de Acre se tornaram exemplos emblemáticos de sua bravura e habilidade tática. Vestidos em suas armaduras pesadas e mantos brancos com a cruz vermelha, os Templários não eram apenas temidos pelos seus inimigos, mas também respeitados como um símbolo de poder e dedicação religiosa. Eles se destacavam não apenas pela força em combate, mas também pela estrita observância de um código de conduta que mesclava os ideais monásticos com os princípios da cavalaria, um exemplo de dedicação e disciplina que ressoava por toda a Europa medieval. Além do campo de batalha, os Templários exerciam um papel vital na economia e na política das cruzadas. Com a criação de um dos primeiros sistemas bancários internacionais, eles facilitavam transferências de dinheiro por longas distâncias, financiavam expedições militares e até mesmo emprestavam grandes somas a monarcas europeus. Essa influência econômica lhes concedeu um poder que ia além do campo de batalha, estendendo-se aos corredores do poder na Europa medieval. Os Templários também foram pioneiros em técnicas de construção de fortificações, deixando um legado de castelos imponentes que ainda pontuam a paisagem europeia. Esta combinação de proeza militar, inovação financeira e engenharia avançada fez dos Templários uma das ordens mais versáteis e influentes de seu tempo, uma entidade que transcendeu o papel tradicional de uma ordem monástica, tornando-se um símbolo da interseção entre fé, guerra e poder na Idade Média. O capítulo final na saga dos Cavaleiros Templários é tão dramático e misterioso quanto sua ascensão. No auge de seu poder e riqueza, a ordem encontrou um fim abrupto e violento, envolto em conspirações e intrigas. Em 13 de outubro de 1307, uma data que se tornaria infame, o rei Filipe IV da França, motivado por dívidas crescentes com a ordem e uma cobiça por suas riquezas, orquestrou uma ação simultânea em todo o seu reino. Sob acusações de heresia, blasfêmia e práticas ocultas, os Templários foram presos, torturados e forçados a fazer confissões falsas.
O grande mestre Jacques de Molay e muitos outros foram queimados na fogueira, um ato que marcou o início do fim para a ordem. Essa repressão se espalhou por toda a Europa, com o Papa Clemente V dissolvendo oficialmente a ordem em 1312. O destino final dos Templários permanece envolto em mistério, enquanto alguns acreditam que a ordem foi completamente destruída, outros especulam que eles continuaram a existir secretamente ou que seu vasto tesouro foi escondido, dando origem a inúmeras lendas e teorias da conspiração. Este desfecho trágico e enigmático dos Templários, repleto de acusações escandalosas e reviravoltas políticas, continua a fascinar como um dos episódios mais intrigantes e sombrios da história medieval. Apesar de seu misterioso fim, o legado dos Cavaleiros Templários permanece vivo, influenciando diversas esferas da cultura e história modernas. Eles deixaram para trás não apenas fortalezas e relíquias, mas também um impacto duradouro na forma como a banca e as finanças são conduzidas, sendo pioneiros em práticas que prenunciaram os modernos sistemas bancários. O mito dos Templários, enriquecido por histórias de bravura, segredos e tesouros ocultos, tem inspirado inúmeras obras de arte, literatura e filmes, perpetuando sua imagem como guerreiros enigmáticos e guardiões de conhecimentos esotéricos. Organizações modernas, desde fraternidades até grupos de reencenação histórica, reivindicam inspiração ou descendência da ordem, demonstrando o fascínio contínuo que exercem sobre o imaginário coletivo. Além disso, teorias da conspiração e lendas, como a suposta guarda do Santo Graal ou a associação com o misticismo, mantêm os Templários no centro de debates e pesquisas. Assim, os Templários transcendem sua existência histórica, representando um símbolo de mistério e poder que continua a desafiar, intrigar e inspirar, um eco de um passado distante que ainda ressoa nos corações e mentes daqueles fascinados pela rica tapeçaria da história medieval. Em nossa exploração pelo passado surpreendente, desvendamos a saga épica dos Cavaleiros Templários, desde sua ascensão como monges guerreiros durante as Cruzadas até seu dramático e misterioso fim. Descobrimos um legado que vai além das batalhas e das conspirações, influenciando as finanças, a cultura e as lendas que nos cercam até hoje. Se esta jornada ao coração dos mistérios da Idade Média despertou sua curiosidade e admiração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Acompanhe-nos em mais aventuras fascinantes, desvendando os segredos e histórias que moldaram o nosso mundo.